Nós estamos aqui no capítulo 2 do livro O Poder do Subconsciente, de Dr. Joseph Murphy, e vamos continuar com a leitura desse maravilhoso livro e a interpretação à luz da saúde quântica integrativa. Então, no capítulo passado, nós vimos que existe o poder da sugestão, mas que a sugestão ela não pode ser aceita pela mente subconsciente a partir do momento que a mente consciente, que são os nossos 5%, que é a mente do raciocínio, a partir do momento que essa mente barre essa sugestão. Então, ou seja, tem muita gente que recebe sugestões para determinadas coisas negativas, desencorajamentos, por exemplo, e deixa de fazer aquilo que gostaria de fazer porque recebeu esse tipo de sugestão de outra pessoa que interpretou já de acordo com a sua crença limitante, que interpretou de acordo com as suas histórias de vida, e a pessoa que foi sugestionada acaba que faz aquela coisa que foi sugestionada negativamente e não segue, vamos dizer assim, a sua mente subconsciente, o seu subconsciente, né? Então, o que acontece? Vamos falar o que é o dicionário, o que o dicionário fala a respeito de sugestão. Sugestão é o ato ou caso de pôr alguma coisa na mente de alguém. É o processo mental por meio do qual o pensamento ou ideia sugeridos são recebidos, aceitos ou postos em prática. Lembre-se, porém, de que a sugestão, como eu falei, não pode impor-se à mente subconsciente contra a vontade da mente consciente. A mente consciente tem o poder de rejeitá-la. Ou seja, se você recebe uma sugestão de alguém ou você mesmo se sugestiona positivamente ou negativamente, se a sua mente consciente, que são os 5%, que é a mente da razão, do desejo, do quero, é o pensamento, é a onda elétrica, se sua mente consciente, ela não rejeitá-la, então essa ideia, ela vai para a mente subconsciente. Já se a mente consciente rejeitá-la, essa ideia não vai para a mente subconsciente. Então, ele fala aqui no capítulo 2 como ele perdeu o braço, a história de um homem que tinha uma filha que sofria de artrite reumatoide mutilante e de uma doença desfigurante e dolorosa da pele chamada psoríase. Tentaram toda sorte de tratamentos, mas nada que os médicos receitavam parecia funcionar. O pai entrou em desespero. Dizia repetidamente aos amigos: eu daria meu braço direito para ver minha filha curada. Segundo doutora Fleet, que era a diretora de um local chamado London Truth Forum, que o próprio Dr. Joseph Murphy tinha fundado um tempo antes, certo dia a família saiu para um passeio, a família da menina, e houve um acidente de carro com o carro que essa família estava com o outro, que chocou-se de frente com o outro. O braço direito do pai foi decepado na altura do ombro. Do pai que dizia o tempo inteiro: eu daria o meu braço direito para ver a minha filha curada. Voltando para casa, ao deixar o hospital, ele descobriu que a artrite e o problema de pele da filha haviam desaparecido. Você precisa ter todo cuidado e dar ao subconsciente apenas sugestões que o curam, abençoam, elevam e inspiram de todas as maneiras. Lembre-se bem, seu subconsciente ele não entende jogo de palavras. Ele interpreta ao pé da letra. E tem um bocado de gente que fala tanta coisa negativa, tanta coisa que não deveria nem estar pensando e não
tem nem ideia do mal que está se fazendo. Tanta gente que fica, eu não tenho dinheiro, eu tô doente, eu sou pobre, eu não consigo, eu não faço, eu tenho medo, você vai cair, eu sou amaldiçoado, aqui é o inferno. É tanta coisa que a gente ouve, tanta gente falar negativa, e se essas pessoas soubessem que a palavra tem um poder imenso, e ainda mais quando falada repetidamente, porque quando a gente fala é o que a gente está pensando. Sempre se fala que a sua boca está cheia do que o coração também está cheio. Então a sua boca fala o que o coração está cheio. Se o coração está cheio, é porque a mente também está. Então, muito importante você que está aqui me assistindo, que deixe de se autossugestionar negativamente e sim positivamente. Como a autossugestão elimina o medo? O termo autossugestão implica sugerir algo definido e específico a si mesmo. Tal como qualquer ferramenta, se usada erroneamente, pode causar dano. Corretamente, pode ser de enorme utilidade. Janet R. era uma jovem e talentosa cantora. Ela foi convidada para fazer um teste de voz para um papel importante numa ópera. Ela queria desesperadamente fazer o teste, mas ela também se sentia muito apreensiva. 3 vezes antes, quando ela cantara para diretores, não se saíra bem. A razão? Medo do fracasso. Quantas pessoas têm medo do fracasso? Quantas pessoas que deixam de fazer coisas maravilhosas por terem medo do fracasso? Você conhece alguma? Pois eu conheço muitas. Então, essa cantora, ela possuía uma voz maravilhosa, mas ela costumava dizer a si mesma: quando chegar a hora de eu cantar, eu vou ser horrível. Nunca vou conseguir o papel. Eles não vão gostar de mim e vão se perguntar como tive coragem de me submeter ao teste. Sei que vai ser um fracasso. Perceberam? Perceberam como é que a mente dessa cantora parece com a mente de tantas milhares de pessoas? Eu não vou dizer a você que eu já tive momentos que não acreditei em meu potencial. Realmente já tive. Mas nunca eu ficava o tempo inteiro falando palavras negativas. Eu carregava essa crença de desvalorização, de incapacidade e até de não merecimento. E mesmo sentindo que eu podia dar mais, mesmo que as pessoas falassem também isso ao meu respeito, eu tinha um freio de mão puxado. Só melhorei depois do conhecimento, depois das literaturas que fiquei lendo. Uma delas foi essa. Também tem uma outra muito boa que é de Napoleon Hill. Tem também Bob Proctor com as literaturas dele, Neville Goddard, Dr. Joe Dispenza. Então, além dessas leituras todas, fazer também o processo de autoconhecimento e de reprogramação do meu corpo e da minha mente, que foram a virada de chave para que eu pudesse estar aqui hoje com você, por exemplo. Então, essa cantora falava tudo isso a tal ponto que a mente subconsciente dela aceitou essas autossugestões negativas como se fosse um pedido, porque, como a gente já falou, a mente subconsciente é como um terreno, como uma terra que está recebendo as sementinhas e que vai germinar essas sementes nessa mente subconsciente. As sementinhas são justamente os nossos pensamentos, é aquilo que a gente pensa todo santo dia. E aí, essa cantora, ela falava tanto, a mente subconsciente dela aceitou essas autossugestões e passou a dar-lhes realidade e fazer com que isso acontecesse.
A causa era uma autossugestão involuntária. Seus medos haviam se transformado em pensamentos carregados de emoção profundos que, por seu turno, se tornaram realidade. A jovem cantora, no entanto, conseguiu superar a força das autossugestões negativas e fez isso combatendo-as com autossugestões positivas. E aí é o que eu quero que você faça também. Toda vez que você pensar em algo negativo, você na mesma hora vai falar, está cancelado, 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 e vai falar a polaridade positiva daquele algo negativo e ainda vai, visualizar o positivo e ainda vai também sentir aquela nova emoção positiva, aquele novo comando, como se fosse verdade, e sentir mesmo com o seu coração. Combinado? Então, ela ficava fazendo o quê? 3 vezes ao dia, ela se trancava num quarto silencioso, sentava-se confortavelmente em uma poltrona, relaxava e fechava os olhos. Nada mais é do que a meditação. A gente fecha os olhos justamente para a gente se liberar de todo o nosso ambiente externo, tirar a atenção do nosso ambiente externo e voltar-nos para dentro de nós, para o nosso interno, que é representado pela essa inteligência superior, essa inteligência infinita que está dentro de nós, que é Deus, que é a mente subconsciente e que está representada pelo sistema nervoso autônomo. Então, ela fechava os olhos, aquietava o corpo e a mente, relaxava o corpo e a mente. Nada melhor do que a gente fazer respirações profundas conscientes. Eu ensino tudo isso nos meus cursos online. E aí, ela, com essa inércia física que facilita a passividade da mente, né? A mente consciente começa a se relaxar, entrar em ondas teta. Aí a mente subconsciente fica mais receptiva à sugestão. A fim de combater a sugestão de medo, ela repetia para si mesma: eu canto maravilhosamente bem, eu sou equilibrada, serena, confiante e calma. Em todas as ocasiões em que ela se sentava para fazer o exercício, ela repetia lenta, tranquilamente, com confiança, essa afirmação de 5 a 10 vezes. No nosso caso, a gente, além de repetir mentalmente, nós vamos sentir e visualizar como se aquilo já fosse verdade. Então, ela fazia 3 sessões iguais durante o dia e uma imediatamente antes de deitar-se. E eu vou sugerir que você faça assim que você acorde e antes de você dormir efetivamente, porque aí você vai estar estimulando ainda mais, né? Vai estar imprimindo ainda mais essa informação na mente subconsciente em decorrência das ondas teta, que são ondas de mais lentidão no cérebro, que favorecem essa apreensão dessas informações. Após uma semana, ela sentiu-se inteiramente equilibrada e confiante. Ao chegar no dia do teste, ela saiu-se maravilhosamente bem e foi escolhida para integrar o elenco. Então, assim como ela que fez isso, você pode fazer isso em qualquer aspecto da sua vida, na saúde, nos relacionamentos, na parte profissional, na parte financeira. Vai ser de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu objetivo, o seu desejo. Outra história é de uma mulher que recuperou a memória. Uma mulher de 75 anos sempre se orgulhara de possuir boa memória. Como todo mundo, ela esquecia-se de vez em quando de uma coisa ou de outra, mas não se importava com isso. Enquanto envelhecia, porém, começou a notar essas ocorrências e preocupou-se. Cada vez que ela se esquecia alguma coisa, ela dizia a si mesma: devo estar perdendo a memória por causa da idade. Como resultado da sugestão negativa, esquecia cada vez mais nomes e fatos. Ela chegou à beira do desespero, mas por sorte, deu-se conta de como estava prejudicando a si mesma.
resolveu inverter o processo. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ter a coragem, a disciplina, a decisão, a determinação para a gente inverter o nosso processo, para a gente parar o vírus desse programa que está rodando o tempo inteiro em nossas vidas e que está nos impedindo de sermos prósperos, saudáveis, abundantes. E quem já é, sermos mais prósperos, mais saudáveis, mais abundantes, mais felizes. Quando eu falo abundância, eu estou englobando tudo. Plenitude, né? Todos os sentimentos positivos. E aí, em todas as ocasiões em que essa mulher se sentia na tentação de pensar, estou perdendo a memória, ela parava e, mais do que isso, deliberadamente ela invertia o processo. Ela várias vezes por dia praticava autossugestão positiva induzida. Ela falava, de hoje em diante minha memória vai melhorar de todas as maneiras. Sempre me lembrarei de tudo que precisar saber em cada momento do tempo e ponto no espaço. As impressões que receber serão claras e definidas. Eu as reterei automática e facilmente. Tudo que eu quiser recordar acudirá imediatamente na forma correta à minha mente. Todos os dias estou melhorando rapidamente. Antes de muito tempo, minha memória será melhor do que já foi. 3 semanas depois, a memória dela voltou ao normal. Outra história que ele fala aqui, como ele dominou um temperamento insuportável. Fui consultado por um homem cujo casamento e carreira estavam enfrentando sérios problemas. O problema de Hugh era irritabilidade e mau humor constantes. Ele mesmo estava preocupado com isso, mas se alguém queria discutir o assunto, ele explodia de raiva. Constantemente ele dizia a si mesmo que o estavam provocando e que tinha que se defender. Para contrabalançar a autossugestão negativa, sugeri que ele empregasse a positiva várias vezes por dia, pela manhã, ao meio-dia e antes de deitar-se à noite. Ele deveria repetir para si mesmo: de agora em diante eu me tornarei mais bem-humorado. Alegria, felicidade e boa disposição estão se tornando meus estados mentais normais. Todos os dias estou me tornando cada vez mais digno de estima e de compreensão. Serei o centro da alegria e da boa vontade para todos à minha volta, contagiando-os com minha animação. Esse estado de espírito alegre, feliz, animado está se tornando agora o meu estado de mente normal, natural. Eu sou grato por isso. Um mês depois, a esposa e os colegas de trabalho diziam que ele era muito mais fácil de se conviver com ele. Então, vocês viram aí que a gente pode dar à nossa mente subconsciente várias sugestões positivas, ao invés de darmos sugestões negativas. Mas para isso, existe a necessidade de você parar um pouco, pegar um caderno e escrever nesse caderno, numa folha desse caderno, quais são esses pensamentos, essas emoções e essas ações que você todos os dias pensa negativamente. Qual o hábito que você tem de pensamento hoje em dia? E aí você escreve qual é o hábito das minhas emoções, qual é o hábito de eu agir de acordo com determinadas situações. E na outra folha você vai escrever a polaridade positiva, como você gostaria de pensar, de sentir e de agir. E aí isso chama-se de metacognição. A metacognição é uma parte da neurociência que é imprescindível para que aquilo que está lá na nossa mente subconsciente, ela vá à superfície. Como eu já falei em outros vídeos, a mente subconsciente, ela é como se fosse um iceberg, e aqui é o nível do mar e a mente subconsciente está aqui embaixo. A gente não vê, mas ela tem um maior poder sobre a nossa vida do que a mente consciente.
Então, quando a gente faz esse exercício de metacognição, a gente vai estar trazendo à superfície tudo aquilo que está lá enterrado, incrustado na nossa mente subconsciente. E isso aí, a partir daí, que vem a nossa mudança, certo? Alguns comentários sobre heterossugestão. O termo heterossugestão significa sugestão que parte de outra pessoa. Em todas as eras e em todas as partes do mundo, o poder da sugestão desempenhou um papel dominante na vida e no pensamento da humanidade. Credos políticos, crenças religiosas e costumes sociais floresceram e perpetuam-se graças ao poder da heterossugestão. A sugestão pode ser usada como instrumento para autodisciplina e autocontrole, mas também para assumir o comando sobre outras pessoas que não aprenderam nem compreendem as leis da mente. Tá vendo? Por isso que é importante a gente compreender e aprender as leis da mente, para a gente não seguir as sugestões alheias. Em sua forma construtiva, a sugestão é maravilhosa, magnífica, mas no aspecto negativo constitui uma das formas mais destrutivas dos padrões de resposta da mente. Seus resultados podem ser interminável sofrimento, fracasso, miséria, doença e calamidades. E olha, gente, eu vejo muita gente aqui como cuidadora, como fisioterapeuta integrativa, que trabalha com a saúde integrativa. Quanto de gente que vem ao meu consultório com autossugestões negativas e por isso que se mantém no estado de doença, né? Porque você faz o tratamento na pessoa, você viu aquela pessoa, aquele momento, e depois essa pessoa, se ela não reprograma a sua mente subconsciente, ela continua agindo da mesma forma, porque aquilo ali já virou o programa, ali já é um hábito dela, um hábito de reclamar, é um hábito de julgar, é um hábito de se sentir não merecedor. E aí, você continua mantendo os mesmos padrões automaticamente, é um piloto automático. E você, quando você fica se sugestionando negativamente, você só atrai coisas negativas. Você aceitou qualquer uma dessas? Desde o dia em que nascemos, aí ó, somos bombardeados com sugestões negativas, isso é verdade. Sem saber como combatê-las, as aceitamos inconscientemente e lhes damos espaço em nossa vida. Vejamos exemplos de alguma delas. Você não pode. Quantas vezes a gente já ouviu pai e mãe dizer, não, você não pode fazer isso. Você jamais chegará a ser alguém. Você não deve. Você vai fracassar. Você não tem a menor chance. Você está inteiramente errado. Não adianta. Não é o que você conhece, mas quem você conhece. O mundo está se tornando cada vez pior. O que adianta? Ninguém se importa? É besteira dar murro em ponta de faca. Você é velho demais. Você é velha demais. As coisas estão indo de mal a pior. A vida é uma canseira interminável. Amor é coisa para passarinho. Você simplesmente não pode vencer. Cuidado ou você vai pegar uma doença horrível. Não se pode confiar em ninguém. Aceitando heterossugestão desse tipo, você colabora para torná-la realidade. Quem de vocês que está me assistindo aí já não ouviu alguma coisa dessas? Eu mesma já ouvi um bocado. Quando criança, você recebia facilmente sugestões das pessoas que lhes eram importantes. Não sabia o que fazer. A mente, tanto a consciente quanto a subconsciente, era um mistério sobre o qual você nem pensava. Como adulto, porém, você tem a capacidade de fazer opções. Pode usar a autossugestão construtiva, que é uma tarefa de recondicionamento para mudar gravações feitas no passado em você. O primeiro passo consiste em reconhecer a heterossugestão que lhe é feita. Sem exame, ela pode criar padrões de comportamento que o levam a fracassar na vida pessoal e social. A autossugestão construtiva pode liberá-lo da massa de condicionamento verbal negativo que, de outra maneira,
poderia deformar-lhe o padrão de vida, tornando difícil ou mesmo impossível o desenvolvimento de bons hábitos. Isso foi basicamente o que eu falei anteriormente sobre você fazer esse exercício de metacognição. Então, nesse exercício, você vai conseguir reconhecer o que você anda pensando, sentindo e agindo, porque isso aí foi passado para você quando você era pequeno, porque já foi passado para seus pais quando eles eram pequenos, e aí vai se passando de geração para geração e a gente vai repetindo porque foi aquilo ali que a gente conheceu como certo. Então, a partir do momento que você cresce e que você vê que aqueles padrões de pensamento, de sentimentos e de ações não correspondem àquilo que você deseja, aí você tem como sim se autossugestionar positivamente e sair do seu velho eu e criar um novo eu, que foi isso que eu fiz. Isso que eu faço todo santo dia. Eu tô aqui com vocês, mas de manhã, assim que eu acordo e quando eu vou dormir, eu faço a minha meditação, faço a minha técnica de Emotional Freedom Technique, que é EFT, todas me autossugestionando, porque aí cada vez a gente vai limpando ainda mais a mente subconsciente dessas sugestões que nos impuseram, que nos colocaram quando nós éramos pequenos. Então tudo isso eu fiz por quê? Porque eu tenho um propósito de vida, eu tenho um propósito de transformar a vida das pessoas com o meu conhecimento. Então, para eu chegar até aqui, eu tive que quebrar muitas barreiras e todos os dias eu venho derrubando essas barreiras e me reprogramando e me recondicionando, me resetando para que eu possa ser a minha melhor versão, porque isso que a gente veio fazer aqui, sermos a nossa melhor versão, é isso que Deus quer para mim e para você. Então, até o próximo capítulo, na verdade não, até o próximo vídeo, porque nós ainda estamos no capítulo 2, paramos aqui na página 45. Até o próximo vídeo.